A gente tem que rir, né, irmãos? Terceiro vídeo. A gente tem que rir, né? Eu rio das minhas desgraças, né? Porque eu fui enganado, tá certo. A gente às vezes, alguém tá dizendo assim, não faz e tudo, não faz, a gente vai e faz, né? Então a gente tem que rir da gente mesmo, seu imbecil. Mas é isso. Então, vocês conseguiram compreender como é que o inimigo opera, né? Ele usa inteligência, ele usou 2 sábados, 2 dias de descanso. Um que é a réplica e o outro que é a imitação, tá? Então a questão é que é extremamente difícil diferenciar a réplica do autêntico. Você consegue diferenciar a imitação do autêntico, mas a réplica é difícil, devido à qualidade com que foi projetado todo esse engano, né? E não foi algo assim feito em um dia, um mês, um ano, uma década, um século. A coisa, na verdade, levou milênios até chegar nesse nível de deturpação que encontramos nesse momento, entenderam? Acontece que chegou o tempo da revelação, e nesses dias nos quais estamos vivendo, o Eterno está abrindo conhecimento, e feliz é aquele que dá ouvidos e que dá atenção. É o que mostra Daniel 12:4, que eu não vou abrir, mas lá diz que chegaria o dia, né, em que o conhecimento, a ciência se multiplicaria, e são os nossos dias, tá bom? Neste momento você deve estar se perguntando: como vou saber qual é a verdade em meio a tanto engano? Simples. Vejamos a primeira luz em Gênesis 1,14. O que é que diz Gênesis 1,14? Disse Yahweh: haja luminares no firmamento do céu. Com que objetivo? Haja luminares no firmamento do céu para quê? Então tá aqui, ó. Para separar o dia da noite. Só aí vocês já notam que o dia para o Criador é uma coisa e a noite é outra. Para nós é um dia inteiro, 24 horas, que começou meia-noite, no nosso calendário gregoriano começou meia-noite e vai até meia-noite do outro dia, né? Quer dizer, do mesmo dia, né? Começou 0 hora e 1 minuto, né? E termina em 0 hora e 1 minuto. 24 horas é um dia para nós, né? Mas para o Criador não é assim. Ele fez luminares no firmamento com o objetivo de separar o dia da noite. Mas não é só isso. Que eles servissem como o quê? Como sinais. Gente, isso aqui é muito importante. O nosso estudo depende disso aqui, de a gente entender que o objetivo que o Criador fez os luminares foi com esse objetivo aqui, que eles funcionassem como sinais, tá ok? Esse é o grande momento do estudo, o segundo grande momento do estudo, tá? Sinais para quê? Tá? Então eles cumprem duas funções, é por isso que o calendário é lunisolar. Um separa o dia da noite, tá? Que é o sol, tá? E o outro marca as estações, os meses, os dias fixos. Por isso, de novo, aqui a palavra muad, ou moed, como falam hoje, tá? Então, para marcar estações, dias e anos, tá? Vamos com calma. O que são as festas fixas? Vamos ler aqui Levíticos 23, 1 a 3, para a gente entender por que esses luminares no céu foram feitos, né? Para separar dia e noite e para servir de sinais para marcar estações, tá? Então, vamos saber o que são as festas fixas, tá? Levítico, tá aqui, ó, 23, 1 a 3 é o que a gente vai ler aqui. Eu já trago para cá, para vocês não terem o trabalho de abrir a Bíblia, tá? Então, disse Yahweh a Moisés: diga o seguinte aos israelitas: estas são as minhas festas, as festas fixas de Yahweh, ou seja, as Moed,
ou muad no hebraico antigo, né? Que vocês proclamarão como reuniões sagradas. Lembram lá no começo do nosso estudo? Essa aqui é a página 6, né? Vamos voltar lá no começo do nosso estudo, é importante, né? Que aqui no começo do estudo aqui mostra, cadê meu pai? Tá aqui, né? Voltando àquele estudo, né? Subirei ao céu Isaías 14, 12, né? Subirei ao céu e acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono e no monte da congregação. Tá? Que são as Muad. É o mesmo Muad, gente. Então é traduzido de inúmeras formas, como a gente viu aí, né? Mas a questão que preocupa é porque o inimigo ele também colocou os sinais dele. Ele disse que subiria ao céu, acima das estrelas, exaltando o seu próprio nome. E no monte da onde? Das festas fixas. E lá ele colocou os seus sinais. Quem? Os inimigos do Criador, né? Então, isso aí é importante que a gente saiba, não esqueça, para a gente entender como o inimigo foi altamente eficiente, no sentido de deturpar tudo, ok? Então, voltando para cá, né? Disse Yahweh a Moisés: diga o seguinte aos israelitas: estas são as minhas festas, as festas fixas de Yahweh, ou seja, as Muad ou Moed, né? Que vocês proclamarão como reuniões sagradas. Aí ele vai explicar aqui: em 6 dias realize os seus trabalhos, mas o sétimo é o dia de sábado. Gente, o que eu quero trazer atenção para vocês aqui também é isso aqui, ó. O dia de sábado. Aí está falando dia ou está falando noite, né? Mas o sétimo dia, tá? Escrevam isso aí, tá? É sábado de descanso, dia de descanso e de reunião sagrada. Não realizem trabalho algum onde quer que morarem. Será sábado dedicado ao Criador. Ok. Agora, quais são os luzeiros e de que forma eles seriam ou serviriam como sinais? Vamos ver o que diz Gênesis 1,16? Está escrito já aqui, ó. O Criador fez os 2 grandes luminares, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite, tá? Gente, aqui uma outra coisa que eu quero ensinar para vocês, tá? Os 2 luminares são do mesmo tamanho, tá? 2 grandes luminares. Eles têm o mesmo tamanho, a luz e o sol é o mesmo tamanho, tá? Agora, um é maior na intensidade de luz e o outro é menor na intensidade de luz, mas o tamanho é o mesmo, tá? Não fiquem acreditando em história de Papai Noel, que o Sol está a 385 milhões de quilômetros da Terra. Não está, não. Ele está aí próximo de 100 quilômetros acima de nós, tá? Muito bem. E fez também as estrelas, tá? Se quiserem, assistam meus vídeos lá sobre Terra plana, 12 vídeos, aí vocês vão entender o que eu estou falando aqui. Como entender o que configura um sinal? Vamos ver Gênesis 9:17, tá? Mas já está aqui também, ó, tá? Isso aqui deu um trabalho, irmãos, que vocês não sabem. Semanas, 2 anos, para falar a verdade, de estudo, né? Para poder chegar nesse momento aqui. E o Criador disse a Noé: este é o sinal da aliança estabelecida entre mim e entre toda a carne que está sobre a terra. Tá? Este é o arco, e o arco estará nas nuvens. Tá? Gente, não é arco-íris, tá? Esse negócio de arco-íris é uma. Como é que a gente fala, meu pai? É uma honra que fizeram a deusa Íris, tá? Deusa do panteão greco-romano, tá? O arco do Criador é simplesmente um arco, não é arco-íris, tá? Mas se vocês pegarem aqui as traduções, eu acho que é importante mostrar isso. Como as traduções são erradas.
Vejam vocês mesmos, ó. Aqui está certo, Almeida corrigido e fiel, ó. Estará o arco nas nuvens, tá? O arco nas nuvens. O arco nas nuvens. Ah, mas todos estão arco. Meu arco nas nuvens. Arco nas nuvens. Ó, quando o arco-íris, olha aí, ó, essa é a dos Conselho Nacional dos Bispos do Brasil. Ó, quando o arco-íris estiver nas nuvens, eu o contemplarei. Tá vendo? Só eles que traduziram errado. Mas quando você chega lá em Revelação, tá tudo arco-íris. Entenderam? Né? Aqui, ó, in the bow, shall in the cloud, né? Quando o arco estiver nas nuvens, né? Ó, olha essa Bíblia na linguagem, ó, nova tradução na linguagem de hoje, né? Ó, quando o arco-íris, olha aí, ó. Então aqui está honrando a deusa Íris, né? Olha essa aqui, ó, nova versão internacional. São Bíblias, né? Novas, né? Traduções atuais, ó. Toda vez que o arco-íris estiver nas nuvens, olharei para ele e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e tal, né? Essa daqui, ó, quando o arco-íris estiver nas nuvens. Entenderam aí? E assim segue. Legal, né? A gente trabalhar com um material desse, né? Muito bom, eu gosto. Voltando para cá. Então, quando o arco estiver nas nuvens, eu o verei. Mas como é que o Criador consegue ver o arco? Porque ele está visível nas nuvens, entenderam? Tá? É isso que a gente tem que ler e entender o que está escrito. O arco estará nas nuvens e eu o verei. Se ele não estiver nas nuvens, não tem como ser visto, ok? Então, eu o verei para me lembrar da aliança eterna entre mim e toda criatura vivente de toda a carne sobre a terra, né? Então, um sinal significa algo que seja visível. Entenderam aí o ponto onde a gente vai chegar? Se algo for projetado para se tornar um sinal, a ideia é que seja bem visível, concordam? Né? Então, isto pode até apresentar um conceito estranho para nós, que dependemos da folhinha para saber em que dia nós estamos. Todavia, sem a folhinha no lugar ermo, distante, no abrigo, né, no refúgio, alguém esquece de levar a folhinha, como é que vai saber em que dia está? Porque vai passando os dias e a gente vai ficando perdido. Já não sabe quando foi ontem, quando foi, enfim, né? Então, será que você saberia se localizar sem uma folhinha? Dificilmente. Agora, se você souber ler os sinais nos céus e interpretá-los, com certeza não ficará perdido no tempo. Então, é exatamente isso que aprenderemos a partir deste momento, tá? Então, nós vamos analisar o conteúdo de Salmo 104, 19, né? Que diz assim, ó, que ele designou a lua para as estações. Bom, isso a gente já viu em Gênesis 1, 14, né? E 16, né? E aqui o Salmo diz que o sol conhece o momento do seu ocaso, o momento de sair de cena, ok? Tá bem explicado aí, ó. Então, vocês veem que o sol, olha aí, ó, mesmo tamanho da Lua, tá? Isso já foi comprovado, tá? Só que o sistema insiste em dizer que o Sol é gigantão, né? E que a Lua é apenas um satélite artificial da Terra. Ai, ai. Tá? Mas tem um negócio legal que eu coloquei aqui que vocês devem observar. Olha aí, ó. Uma seta apontando para o outro. Tem um momento, tá? No mês, quando o mês é de 30 dias para o Criador, o Sol não desce antes que a Lua chegue, entendeu? Nesse momento, os dois estão em alinhamento. Quer dizer, a Lua está ali no céu, vamos supor que às 5h40 da tarde, ela já está cheiona ali, né? Significa o nascimento de um novo mês. Se o Sol tiver... quando ela subir, o Sol já tiver descido, o mês vai ser de 29 dias, ok? 29 dias, 12 horas, 44 minutos e alguns segundos, tá? Agora, se ela se levantar e o Sol não tiver descido ainda, que a gente possa olhar
para o céu e ver o sol e ver a lua ao mesmo tempo, então esse mês será de 30 dias. Tá? Isso aqui é só um detalhe para vocês saberem, né, a leitura da coisa, tá? Então, esse alinhamento, do jeito como mostrado aí, acontece algumas vezes no ano, né? Se eu não me engano, 6 vezes, tá? Durante 6 vezes no ano, a gente vê Lua e Sol ao mesmo tempo, às 6 da tarde, 5h30, 5h40, 5h45, tá? Então, isso aqui eu gosto de repetir, que é para ficar bem gravado na mente. Se os dois estiverem juntos no céu, o mês terá 30 dias. O mês do Criador, não é o mês do calendário gregoriano. É o mês do Criador, tá bom? Então, por isso, cabe, então, uma boa pergunta. O que determina o sinal, em sua opinião? O astro, ou seja, o Sol, ou a Lua, ou as estrelas, ou a luz que eles emitem? O que é o sinal? Por exemplo, a gente pensa na lanterna de um carro. Uma lanterna apagada tem valor? Tem alguma serventia se a lâmpada está queimada? Eu acho que não, né? Tá? Então, o que envia o sinal não é... O que mostra o sinal é a luz e não o astro em si, porque tem épocas que a lua está apagada. Tem épocas também que o céu fica tão escuro de chuva que você não vê o sol, né? Então, mas você sabe que ele está lá, tá? Mas se ele não tiver uma luz forte, como é o caso dessa luz aqui, dessa lua aqui, e como essa lua aqui, aí você não vai conseguir. Qual é que serve melhor para um sinal? Essa lua aqui, que é chamada lua nova, ou essa lua cheia? Vocês estão entendendo onde é que eu estou querendo levar vocês? Então vejam essas duas luas e me respondam. Entre as duas, qual tem maior capacidade de servir como um sinal claro e inequívoco? Por exemplo, se tiver uma noite de muita tempestade, de muito temporal, mas mesmo assim a gente sabe que a lua cheia está lá, porque ela ilumina mesmo, né? Ela ilumina. Agora, se tiver numa noite chuvosa, nublada, com essa luzinha aqui pequenininha, você nem vai saber que a lua, aonde ela está. Mas uma noite chuvosa de lua cheia, você sabe que a lua está lá, porque a luz dela é muito forte. Estão entendendo o raciocínio? Né? Então aqui eu vou trazer algumas situações para vocês. Pensem num sinal de celular, né? Celular que você fica procurando sinal. Não adianta. Então uma lua sem luz não adianta, né? Como sinal. Então, a mesma coisa, um celular sem sinal não tem valor nenhum. Uma TV sem uma antena que consiga captar o sinal também não tem valor nenhum. Mesma coisa o rádio, né? Pense no motorista que vai na sua frente que não sinaliza na hora de fazer uma manobra, né? Tem uns que chamam, ô querido, ô anjinho, coisa linda, né? Coisinha rica, é assim que você fala? Né? Então, se não tem sinal, pode acontecer um acidente, tá, gente? É isso que eu quero. Pense numa lombada, sim, aquela lombada que quase lhe custou a vida, né? Que não tinha um sinal dizendo que era uma lombada, você vem numa... pelo menos, eu escapei na estrada de Salinas de um acidente gravíssimo. Sorte que eu estava num bom carro, né, de uma estabilidade fantástica, o carro voou. Eu vinha rápido, lógico, né? O carro voou e caiu assim, mas graças ao Criador né? Não aconteceu nada. Então, de certo que quando a gente vê uma sinalização forte, clara, dificilmente a gente fica na dúvida. Portanto, uma lua nova, a lua nova da Bíblia, né? Ela ilumina, mas a lua nova, segundo o calendário gregoriano, de modo algum poderia nos servir de orientação, de sinal, como eu já falei, numa noite nublada ou de muita chuva. Já uma lua cheia, novinha, plena de luz,
mesmo nessas condições adversas, dificilmente deixará de ser notada. Compreenderam? Então, o que eu quero dizer para vocês com esse estudo aqui, tá? Que a lua nova que a Bíblia fala não é essa lua nova do calendário gregoriano. Esse é o terceiro ponto alto do nosso estudo. A lua nova que o Criador fala na Bíblia é essa daqui, porque ela começa um novo mês. E quando ela começa um novo mês, ela é chamada de Hag Rosh Hodesh, ok? É uma lua que está iniciando, está cheia de dias. E à medida que ela vai minguando, né, o mês vai terminando. E à medida que o mês vai começar, ela começa cheia de luz. Entenderam aí aonde é que está a moral da história em relação a quando começa o mês? Então, o mês para o Criador começa quando a lua está nova, ou seja, cheia, plena, completa. Entenderam aí? Outra coisa que acho importante esclarecer, visto que vivemos num mundo de completo engano. A ciência afirma que a luz da lua depende da luz do sol. É só raciocinar que quando chega a noite, o sol, ó, pernas para que te quero, foi embora. E aí a gente fica dependendo da luz. Se a lua fosse depender da luz do sol para ela brilhar, estaria complicado, porque ela está distante a milhares de quilômetros. Então, como o sol poderia emprestar sua luz para a lua? Além disso, a lua é tudo, menos um espelho. Senão a gente ia ver o mar nela, a gente ia ver a terra nela. Não é um espelho, tá? Vejam o que a Bíblia diz a respeito da luz da lua em Mateus capítulo 24, 29. Está logo aqui, nem precisa abrir a Bíblia. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz. Ok? Então aqui está deixando bem claro que a lua tem a sua própria luz. Ok? Esse não é o único texto, não. Tem outros, tá? Tem outros textos, mas eu achei que só esse aqui bastava para não render muito, tá? Então a lua não dará sua luz. Então, aí está deixando bem claro que ela tem luz própria, assim como as estrelas também têm luz própria, tá? E aqui continuando, as estrelas cairão dos céus e as potências dos céus serão abaladas, tá bom? Então já provei aqui que a lua tem luz própria, não vão para essa idiotice aí que ensina a pseudociência. Resumo da ópera: uma lua nova ou apagada, segundo o calendário gregoriano, não possui a capacidade de iluminação ou de partida para iniciar o novo mês, assim como uma vela velha, apagada, né, não pode iluminar uma sala, assim como também uma vela de carro não conseguirá dar partida no motor, né? Se ela já estiver já no fim de vida dela, aquela vela do carro, da moto, tem que ser substituída, porque você vai ficar e não pega, ok? Por que não pega? Porque ela não consegue mais produzir uma centelha, tá? Compreendem? Bom, só saberemos quando as festas acontecem quando a gente olhar para o céu, né? Somente a lua cheia pode sinalizar o início de um novo mês, ok? Agora, vamos à segunda parte para nos certificarmos sobre quando começa o ano para o nosso Criador, né? Nosso Criador Yahweh. Quando é que começa o ano para ele, né? Então a gente tem que ver isso aí, né? E também a gente vai ver como começa o sábado, né? Então, que tal a gente considerar o assunto à luz de Êxodo 2, 1 a 6? Vamos lá, então. Êxodo 12, 1 a 6. Yahweh disse a Moisés e a Arão no Egito: este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Tá?
digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia desse mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para sua família, um para cada casa. Se uma família for pequena demais para o animal inteiro, deve dividi-lo com seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer. 5. O animal escolhido será um macho de 1 ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Aí vocês guardem ele até o 14º dia do mês, tá? Então vejam só aqui como ele está dando todas as orientações, tá? Primeiro, que no 10º dia do mês, né, eles devem separar, tá aí, tá vendo só? Em vermelho, né? No 10º dia do mês devem separar um cordeiro, tá? Quando chegar o 14º dia do mês, tá? 14º dia do mês, né? Quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol, passe então um pouco de sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas que vocês comerão o animal, tá? Então as portas, aí tinha que ter obediência. As pessoas estavam refugiadas dentro da sua casa, mas tinham que ser obedientes para que o anjo, quando ele passasse, ele não matasse nenhum filho de Israel, tá? Muito bem. Naquela mesma noite comerão a carne assada no fogo, tá? Juntamente com ervas amargas e pão sem fermento. Não comam a carne crua, nem cozida em água, mas assada no fogo. Então as orientações eram muito, sabe assim, muito sérias, né? Tinha que ser assada no fogo, do jeito que a minha filha Wendy gosta. Cabeça, pernas e vísceras. Não deixem sobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, queimem o que restar, né? Então, ao comerem, estejam prontos para sair. Cinto no lugar, sandália nos pés e cajado nas mãos. Comam apressadamente, porque essa é a Páscoa do Criador. Bom, então se vocês analisarem aqui, ó, o Criador dá um monte de orientações. Ó. Primeiro mês do ano, 10º dia desse primeiro mês, aí guarda o animal no 10º dia para ser morto no 14º dia, que é a Páscoa, 14º dia, tá? E naquela mesma noite comerão a carne assada no fogo, juntamente com erva, tá, né? E não deixem sobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, queimem. Queimem o que restar. E estejam prontos para sair. Ok? Bom, acredito que agora estamos situados no que se refere a qual fase da lua deve se observar com o objetivo de encontrar o Shabat, né? Então, assim como também já estão situados no que se refere a quando começa o ano do Criador, né? Olha, faltou um R aqui, né? Entenderam aí, gente? Então nós já sabemos que a fase da lua que inicia um mês, o que é? É uma lua cheia. Aí é o começo de um mês. Vimos que a Páscoa ela é realizada no 14º dia do primeiro mês, ok? Muito bem. Sigamos em frente. Agora vamos descobrir em que momento começa o Shabat. Eu sei, gente, que já é um impacto saber que o Shabat está sendo observado no dia errado. E agora saber que ele está sendo considerado na hora errada, com certeza gera um impacto muito, mas muito grande na vida da gente. Principalmente se você for judeu ou adventista ou sabatista, tá? Agora vamos raciocinar juntos. O cordeiro tinha que ser sacrificado no dia 14 do primeiro mês, antes do cair da noite, tá? Ou seja, equivalente à nossa sexta-feira, uma vez que o dia seguinte seria Shabat, ou sábado, né? Ora, se o dia virasse para sábado,
após o pôr do sol, como as igrejas ensinam, e como se acredita hoje em dia, então seria correto dizer